ser um crente avivado, né? Como ser um crente avivado? Buscando o Senhor, né? Em todo tempo e fora de tempo, né? Devemos ter esse desejo no nosso coração, desejo de buscarmos ao Senhor, de termos uma vida diferente, de termos uma vida cheia da presença do Senhor, para que por onde nós passarmos, vidas venham ser alcançadas, vidas venham ser libertas, vidas venham ser transformadas, porque avivamento, irmãos, não muitas das vezes as pessoas pensam que avivamento é estar ali falando mistério com Deus, ser aquele crente que pula e fala mistério com Deus e só aquele coisa momentânea. Não, avivamento é algo mais profundo. Avivamento é algo que vem de dentro para fora, que Deus faz na nossa vida, né? O Espírito Santo, Ele nos transforma, Ele nos liberta, Ele muda o nosso interior, Ele faz de nós uma nova criatura, né? Verdadeiramente, o crente avivado é um crente que tem sede de Deus, sede de fazer a vontade do Senhor, sede de buscar almas para o reino do Senhor, tem sede de ser diferente, né? Um verdadeiro cristão, crente avivado, é aquele que realmente faz toda a diferença. Onde ele passa, vidas alcançadas, vidas são libertas, porque ele é um cristão diferente, é um cristão avivado, é um cristão verdadeiramente transformado, né? Porque a pessoa ser usada por Deus ali, 2 horas, aquela coisa momentânea, isso não quer dizer que é um cristão avivado, porque pode ser coisa momentânea. O cristão tem que ser verdadeiramente avivado 24 horas, né? Tem que ser um cristão que realmente faz toda a diferença e começa dentro de casa, dentro do seu lar, dentro da sua vizinhança, no teu trabalho, na sua escola. Realmente ali é um cristão diferente, que as pessoas veem a diferença, veem o brilho do Espírito Santo, veem a presença do Senhor na vida da pessoa, porque nós que somos cristãos, que somos realmente, né, um crente avivado, nós temos que ser diferentes. Não podemos ser um crente natural, nós temos que ser um crente espiritual. E um crente espiritual, ele tem o quê? Tem os frutos do Espírito Santo, né? Que se encontra lá em Gálatas 5, versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E um crente avivado, ele tem o fruto do Espírito, né? Tem o amor ao próximo, né? Tem amor a Deus. E quem ama a Deus, irmão, obedece, né? Porque quer agradar ao Senhor. Então quem ama a Deus cumpre as suas promessas, cumpre a sua palavra, vive a sua palavra. Aí tem gozo, né? Alegria, paz, né? Em meio às tribulações, né? Ele tem paz, tranquilidade, porque ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus está com ele no momento da dificuldade, no momento difícil, né? A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. E o cristão que confia em Deus, ele tem paz em meio às lutas, às dificuldades, porque ele tem a confiança certa que se Deus é por ele, quem será contra ele? Deus é maior que qualquer problema, maior que qualquer dificuldade que vem atravessar na nossa vida. E quando nós verdadeiramente confiamos no Senhor, né, realmente a gente tem paz em meio às aflições. Realmente problemas, dificuldades não nos param, porque a gente tem a certeza que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que a dificuldade está difícil, mas Deus é maior que qualquer problema. Então que nós cristãos que somos cheios da unção, que somos crentes avivados, nós temos que ter essa paz que excede todo entendimento. Paz em meio às tribulações, né? Longanimidade, né? Uma longa bondade, sempre ser bom para todo o outro, né? Olhar para o nosso irmão com olhar de misericórdia, estar pronto a abençoar o nosso irmão, abençoar aquele que nos persegue, porque a Bíblia diz que a gente tem que amar o que nos persegue, porque amar quem nos ama é fácil, mas amar quem nos persegue, quem nos calunia, vai contra o nosso eu, contra a nossa vontade. Então, é uma luta que nós temos constante, né? Da carne contra o espírito.
Mas quando a gente deixa o Espírito Santo invadir a nossa vida, a gente conseguimos fazer a diferença, a gente conseguimos fazer o contrário da nossa carne, porque a nossa carne grita para a gente não perdoar, para a gente revidar, para a gente não vou deixar isso passar porque ele não fez isso aqui comigo. Por quê? Porque o ser humano é assim, né? Mas quando a gente deixamos o Espírito Santo agir na nossa vida, a gente conseguimos olhar para o nosso irmão com olhar de misericórdia, conseguimos perdoar o nosso irmão, porque para sermos perdoados por Deus, nós temos que primeiro aprender a perdoar, para que verdadeiramente você venha perdoar, né? Quem somos nós para ajudar o outro, né? Quem somos cheios de falhas, imperfeitos, né? Deus é misericordioso e a gente tem que aprender a olhar para o nosso irmão com um olhar de misericórdia, né? Nós temos que ter benignidade, bondade, fé, né? Fé, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a prova das coisas que a gente não vê, né? Muitas das vezes a gente não está enxergando, mas a gente tem que crer para que o milagre venha acontecer. Nós temos que ter fé em Deus, não importa as circunstâncias, não importa as dificuldades, os males, os problemas que vêm à nossa frente. Nós temos que ter confiança no Senhor, sabendo que Ele está, né, pronto a derramar a sua bênção, a sua vitória, mas é no tempo dele, não é no nosso tempo, é no tempo determinado por Deus. E nós sabemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Muitas das vezes a gente queremos bênção, vitória, mas queremos já, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o momento, a hora certa, a hora que nós vamos estar preparados para receber as bênçãos do Senhor. Nós temos que ter fé, nós temos que ter temperança, né? A gente temos que ter equilíbrio, né? No nosso dia a dia, com as coisas que acontecem. Nós não podemos agir de forma não pensada. De repente age, vai e faz. Quando a gente agiu de forma muito, né, sem pensar, a gente erramos muito. Mas quando a gente para e pensa, Senhor, como agir, como proceder, o Espírito Santo vai e nos guia, nos mostra, né? O Senhor vai e nos guia como devemos agir, como devemos prosseguir no nosso dia a dia, como devemos agir com o nosso irmão. Nós sabemos que a gente somos o sal da terra, né? O sal é para temperar, o sal não é nem para salgar, nem para ficar insosso. Então nós vemos que nós temos que trazer equilíbrio para este mundo, né? Vidas que se encontram ali oprimidas, né? Em depressão, vidas que precisam de uma palavra de libertação, de transformação, né? Precisa que nós estejamos prontos a falar do amor de Deus, a falar da transformação, a falar da cura que o Senhor pode dar, né? Da restauração que Deus pode fazer na vida de cada um. Então que nós possamos a cada dia ser sal da terra, né? Para temperar este mundo, né? Possamos ter o fruto do Espírito Santo. Aqui logo mais embaixo diz como buscar o avivamento. Arrependa-se. Nós temos que se arrepender todos os dias da nossa vida, né? Pelos nossos erros, pelas nossas falhas e imperfeições. Temos que se arrepender, temos que se voltar para o Senhor, temos que se quebrantar, reconhecer que nós somos falhos, pecadores e precisamos, né, se arrepender a cada dia para que o perdão do Senhor venha sobre a nossa vida, para que as bênçãos do Senhor venham sobre a nossa vida. Nós temos que se arrepender, né, para que verdadeiramente, né, nós possamos se aproximar do Senhor, porque nós sabemos que as bênçãos de Deus estão sobre a nossa vida, mas os nossos pecados, né, nos afastam do Senhor, como diz Isaías 59, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos surdos para que não possa ouvir. Versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Nós sabemos que para que o Senhor venha nos ouvir, nós temos que se arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros. Nós temos que se voltar para o Senhor, nós temos que se aproximar dele a cada dia, para que verdadeiramente ele venha nos ouvir. Porque
para nós clamarmos ao Senhor, irmão, não é de qualquer maneira. Lá em 2 Crônicas 7,14 vai falar sobre isso. Glória a Deus, aleluia. Louvado, agradecido, exaltado seja o nome do Senhor. Segundo Crônicas 7,14 diz assim: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, para que o Senhor venha nos ouvir, nós temos que se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos nossos maus caminhos, daquilo que nos faz divisão entre nós e o nosso Deus. Nós possamos a cada dia se arrepender dos nossos erros, olhar para o nosso irmão, perdoar o nosso próximo, procurar fazer a vontade de Deus, para que verdadeiramente o Senhor possa ouvir o nosso clamor, atender o nosso clamor. Segundo item, para nós termos avivamento, é conhecer a Deus. Não há, a gente não tem como a gente ter um relacionamento com Deus se a gente não conhecer a palavra do Senhor, se a gente não conhecer os ensinamentos do Senhor, se a gente não tiver conhecimento da palavra do Senhor. Verdadeiramente nós não podemos ter um relacionamento com Deus. Então nós temos que a cada dia adquirir o costume de orar ao Senhor, de fazer a palavra devocional pela manhã, buscando ao Senhor, buscando conhecimento na verdade, porque a palavra de Deus também vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como nós vamos ser libertos se a gente não conhecer a palavra do Senhor? Não vamos saber como agir, como proceder. Mas quando a gente buscar na palavra do Senhor conhecimento, verdadeiramente nós seremos livres, nós seremos libertos, nós seremos alcançados. Que nós possamos a cada dia buscar o conhecimento da palavra, conhecimento da verdade, para que verdadeiramente possamos ser livres, possamos ser um crente que realmente queremos ser diferente, queremos ser um crente avivado, servir a Deus. Nós temos que servir a Deus com alegria, não deixando que as dificuldades, as tribulações dessa vida venham nos parar, venham nos estacionar. Mas temos que olhar para Jesus, olhar para o nosso foco, o nosso alvo, que é Cristo. Porque se a gente olharmos para as dificuldades, para as tribulações, muitas das vezes a gente vai desanimar, a gente vai achar até que Deus não está olhando para a gente, Deus esqueceu da gente, porque a gente não está olhando para Deus, estamos olhando para as dificuldades. Se a gente olhar para as dificuldades, irmão, a gente não vai enxergar Deus. A gente tem que olhar para o Senhor, porque Deus está além, acima de qualquer problema, acima de qualquer dificuldade. Ele está pronto a nos abençoar, a nos restaurar, nos renovar. Verdadeiramente a gente tem que confiar no Senhor, não deixar as dificuldades, as tribulações dessa vida nos parar, mas temos que olhar para o Senhor, para o nosso alvo, que é Cristo, porque as tribulações, as coisas do dia a dia muitas vezes nos distraem, faz que a gente se afastando muitas vezes do Senhor. Mas quando verdadeiramente a gente fazemos como a palavra do Senhor diz, que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos é acrescentada. Então que nós possamos fazer conforme a palavra do Senhor diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos é acrescentada. Verdadeiramente as promessas do Senhor se cumprem na nossa vida, mas nós temos que fazer a nossa parte, que é buscar o Senhor em todo tempo, buscar o Senhor enquanto se pode achar, buscar enquanto está perto. Então que nós possamos a cada dia servir ao Senhor com alegria, não deixar que as dificuldades, as tribulações venham nos parar, mas que nós possamos a cada dia se aproximar do Senhor, como diz Tiago 4, versículo 8,
Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós, adulto ano, purificai vossos corações. Se a gente se chegar ao Senhor, o Senhor vai se chegar a nós. A gente vamos ter intimidade com o Senhor. Quanto mais nós se aproximamos de Deus, irmão, mais a gente temos a confiança que Ele está conosco, que Ele está na direção de tudo. E quando o Senhor está na direção de tudo, né, nós não perdemos o foco, o barco não afunda. A gente realmente não perdemos batalha. Se o Senhor está na frente de batalha, nós não somos vencedor, não. Nós somos mais do que vencedor, Cristo Jesus. Mas nós temos que ter essa confiança. Se Ele está conosco, nós não temos que temer mal algum. Nós temos que confiar no Senhor, né? Nós que queremos avivamento, nós temos que a cada dia orar ter um avivamento na nossa vida, para o Senhor tirar tudo que nos afasta dEle, para que verdadeiramente nós possamos estar próximo dEle, né? Sermos um crente avivado, um crente que faz toda a diferença, um crente que busca o Senhor em meio às tribulações, em meio às dificuldades, porque as tribulações, as dificuldades vêm sobre a vida de cada um de nós. Mas se a gente confiar no Senhor, nós passamos pela prova, dando glória a Deus, confiando que a vitória é certa. Então que nós possamos a cada dia, né, buscar pelo avivamento na nossa vida. É muito importante também a gente se manter firme, né, nos caminhos do Senhor. Não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para as dificuldades, olhar somente para o Senhor. Jesus é o único caminho que nos leva à vida eterna. Às vezes é difícil, mas é um caminho que nos leva para o céu, é um caminho estreito, é um caminho que tem dificuldade, mas é um caminho que nos leva para o céu. Porque o caminho lá nos conduz à perdição, um caminho de facilidade, um caminho que você não precisa fazer nada, você simplesmente deixa-se levar por esse caminho que você vai se perder. Mas verdadeiramente o caminho que nos leva para o céu é Jesus Cristo, que é o único caminho que pode nos levar para o céu, que é um caminho estreito, é um caminho que muitas das vezes é difícil, é espinhoso, mas é o caminho que vai nos conduzir à vida eterna. Então que nós possamos a cada dia, né, seguir a Cristo, não olhando para as dificuldades, não olhando para as circunstâncias, mas olhando para a vitória, para a bênção que é certa sobre a nossa vida, né? Olhando para Cristo, seguindo em frente, porque o Senhor permite muitas vezes algo em nossa vida, mas é para que nós venhamos se aproximar dEle, não é para que venhamos parar, não, mas é para que nós venhamos crer, confiar e declararmos a nossa vitória a cada dia, né? Possamos ter essa confiança no Senhor e possamos ser um cristão, né, verdadeiramente avivado, que busca o Senhor, né, que medita na sua palavra dia e noite, para que verdadeiramente possamos fazer diferença, onde quer que nós estejamos, nós possamos ser luz e sal da terra, que vidas venham ser alcançadas, que vidas venham ser libertas através de nós.